Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Aparecida Debate. A moradia é mais do que um teto, é dignidade, segurança, a base para construir a nossa vida. O direito à moradia digna está na Constituição, mas permanece distante de milhões de brasileiros. O Brasil tem um déficit de quase 6 milhões de moradias. 4 em cada 10 residências apresentam inadequações como falta de saneamento ou estruturas precárias. A população nessa situação de vulnerabilidade é grande e o preço do aluguel também. Neste contexto, a CNBB lança a campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade e Moradia. Ele veio morar entre nós. Hoje, no Aparecida Debate, nós vamos conversar sobre o déficit habitacional e os desafios da moradia no Brasil. Comigo aqui nos estúdios, de forma online, a gente recebe o padre Jean Paul Hansen, que é assessor de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e aqui nos estúdios a Anne Matarazzo, que é arquiteta e também professora da Universidade de Taubaté. Seja muito bem-vindo, padre. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e partilhar sobre a campanha da Fraternidade com todos os nossos telespectadores. Anne, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Anne, eu que agradeço. Boa noite a todos. Desejo que esteja tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um assunto tão importante, como é a moradia e a habitação. E a gente começa aqui hoje falando, padre, já aproveito para perguntar para o senhor, a campanha da Fraternidade de 2026 escolheu a moradia como tema central. Por que a igreja entende, que nesse momento, que é um momento para trazer esse tema numa discussão maior? Essa proposta foi feita pela Pastoral da Moradia e Favelas, no final de 2023, início de 2024, e o Conselho Episcopal de Pastoral acolheu essa sugestão, julgando o momento oportuno para nós retomarmos essa reflexão sobre a moradia, uma vez que em 1993 nós tivemos a primeira campanha da Fraternidade sobre moradia. A moradia, no dizer de São João Paulo II, ela não é só um problema social em si mesmo. Ela é o sintoma de muitos outros problemas sociais que já estão em ato. Quando alguém perde a sua moradia, ele já perdeu antes o acesso à saúde, à educação, ao transporte, ao trabalho, ao lazer, à cultura, à acessibilidade e muitos outros direitos. A gente teve um probleminha na conexão aqui com o padre. Anne, a gente fala dessa questão das moradias, do déficit habitacional, porque a gente enfrenta não só a falta de moradias novas, de abrangência maior de moradias, mas também a precariedade de muitas moradias no Brasil hoje, Sim, infelizmente nós temos muitas habitações, muitas moradias em áreas de risco, suscetíveis a enchentes, a deslizamentos. Então, essa é um dos grandes problemas, porque como você não tem direito à posse de terra nos centros urbanos, essa população baixa renda geralmente é conduzida, quase que obrigatória para as periferias e áreas de risco, colocando elas à exposição de muitos fatores, que se torna, como o padre comentou, até uma questão de saúde pública, porque você é muito além do que ter um teto, é realmente ter a dignidade, o direito à segurança daquela habitação, Padre, a conexão restabeleceu aqui. Padre, o senhor falava sobre essa questão de trazer a moradia como um debate central da campanha da Fraternidade desse ano de 2026. Os bispos julgaram oportuno esse momento para conversar sobre a moradia pela segunda vez, uma vez que em 1993 nós tivemos a primeira campanha sobre moradia, e então a moradia como sintoma de um conjunto de desigualdades que graçam sobre a população do nosso país, impedindo o desenvolvimento humano integral dos seus cidadãos. Padre, o senhor falou, no 1993, mais de 30 anos, que a moradia foi o tema da primeira
Campanha da Fraternidade. E aí eu aproveito para perguntar para o senhor também, porque o lema, ele é muito significativo. O lema é "Ele veio morar entre nós". Queria que o senhor falasse um pouquinho desse lema e por que ele faz tanto sentido nesse nosso ano de 2026. Esse lema não foi o lema originalmente sugerido pela Pastoral da Moradia e Favelas, que foi quem sugeriu o tema da Campanha da Fraternidade. Mas os bispos escolheram esse tema, esse lema do capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de São João, porque nós acabamos de celebrar o jubileu da encarnação. Há 2025 anos, o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. E a preocupação com as causas sociais, com o desenvolvimento humano integral, é decorrência da encarnação. Nós queremos ir para o céu, mas o céu veio a nós. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, tornou a nossa humanidade caminho necessário para a salvação. Por isso a Campanha da Fraternidade aborda esse tema. Anne, a gente falava aqui, né, sobre essa questão da habitação no Brasil, desse déficit habitacional no Brasil. E aí eu tenho um dado aqui, mais recente, ele mostra uma redução de quase 6 milhões de moradias em 2023, uma queda de quase 4% em relação a 2022. Esse avanço, ele é considerado significativo ou a gente está longe de resolver esse problema? Rayane, na verdade, assim, é um problema antigo, complexo, a habitação, né? Eu vejo da seguinte forma, todo avanço é um grande avanço. Então, isso decorrente de grandes programas de habitação que temos ao longo dos anos. Então, a gente vê o empenho nessa realização. No entanto, é muito pouco ainda. Mas se a gente for, ano a ano, isso melhorando, é um avanço significativo, sim. No entanto, a gente tem que levar em consideração não somente essa questão das novas habitações, né? Mas das habitações, a melhoria das habitações já existentes também. Então, é um avanço significativo. Eu acho que para quem está trabalhando nisso, nós temos alguns programas, por exemplo, o de habitação de interesse social, que teve um papel importante nos últimos anos, e isso cresceu, que trouxe esse acesso à população a moradias dignas, né? Anne, você citou agora há pouco a questão da moradia inadequada, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que exatamente caracteriza uma habitação como inadequada e quais são os impactos na vida das famílias. Bom, como você comentou, e o próprio padre, a habitação digna ela é um direito na Constituição, né? E que está alinhada à ONU também, no sentido de ter um lugar de segurança para que a pessoa possa se desenvolver como um ser integral. A questão da moradia inadequada, ela vai desde a localização, então, que geralmente, comentamos, ela está às margens, né, a periferia em áreas de risco, mas também a própria edificações. Então, assim, nesse aspecto, a gente tem as questões, por exemplo, de reurbanização de áreas de risco. Quando você faz um projeto de reurbanização, aquela área de risco, que às vezes não é tão grave, você pode reurbanizar introduzindo essas pessoas para a legalidade. Mas também a questão da própria habitação, onde a habitação, por exemplo, não tem condições de iluminação, ventilação, o que resulta em problemas de saúde. Então, as pessoas em suas casas, por exemplo, em áreas molhadas, você não tem um revestimento adequado, que às vezes parece um luxo, mas ele é necessário para prevenir doenças. Então, mofos, por exemplo, fungos. Então, uma habitação digna, ela vai muito além do que o teto também, porque é importante ela ter o conforto, vamos pensar, o conforto ambiental que vai além, né, da estética, mas assim, enquanto técnica, para que ele possa desenvolver ele na saúde também, ter o acesso a essa mais asepsia, enfim, então envolve todas essas questões relacionadas à própria edificação também, né? Não é uma moradia bonita, é uma moradia funcional e que vai ajudar todos os membros daquela família, né? Exatamente. Padre, aí eu pergunto para o senhor, a escultura Cristo Sem Teto é parte dessa reflexão? O Santuário Nacional ganha uma dessas esculturas. São mais de 50 espalhadas pelo mundo. Isso também está alinhado com a campanha da fraternidade e com esse olhar para a vida do outro, que a moradia é algo digno, sim? E necessário? Sem dúvida. A imagem do Cristo Sem Teto, uma escultura do escultor canadense, católico, vivo, Timothy Mouse,
compõe a identidade visual da campanha da Fraternidade 2026. E ao compor a identidade visual dessa campanha, nós quisemos contactar o Timothy Mouse, comunicar a ele que a imagem feita por ele está na capa da campanha da Fraternidade e que, embora existam mais de 50 réplicas dessa imagem pelo mundo, o Brasil tinha apenas uma, nos jardins da Catedral de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Nós quisemos, então, conseguir com o Timothy Mouse mais uma réplica dessa imagem, que será instalada e abençoada nos jardins do Santuário Nacional, no sábado da abertura da campanha da Fraternidade. Olha, um momento especial para o santuário também que recebe, né? Padre, vou continuar perguntando aqui para o senhor, aproveitar sua companhia no nosso Aparecida Debate. A campanha menciona, né, que além do déficit habitacional, existem 26 milhões de residências inadequadas no Brasil. Como a gente já conversou aqui com a Anne, também, sem o básico, né? O saneamento básico, os espaços são superlotados, as estruturas muitas vezes precárias também. E como a fé pode ajudar a mobilizar as ações concretas diante dessa realidade? A gente sabe que existem muitos conjuntos habitacionais, muitas pessoas morando em situação de risco, como a própria Anne colocou, em encostas, próximos de rios, lagos, e que sofrem, né, quando vem uma forte chuva ou quando tem um solo muito mais úmido. Como que a fé pode ajudar nesse momento? Eu queria aqui acrescentar 2 elementos na inadequação das habitações. Um primeiro elemento muito importante, que é a plena posse da terra. Uma habitação edificada sobre uma terra de quem não tem aquela posse não é uma moradia adequada, porque a pessoa pode ser retirada dali a qualquer momento. Pode ser uma casa espetacular, mas se eu não tenho a posse da terra, a escritura, o registro, aquela casa não é adequada, porque ela não é segura. E o outro elemento você já tocou, que é a superpopulação das casas. Às vezes, num cômodo, vivendo 10, 12 pessoas. Isso compromete, a Anne falou do comprometimento da saúde, a superlotação compromete também a educação. Uma criança que vive num único cômodo com 10, 12 pessoas, ela não tem um espaço adequado para o estudo, para o aprendizado. E nessa perspectiva, não há também espaço para a vivência da espiritualidade. Uma pessoa que vive num ambiente inadequado, ela não tem aquilo que favorece a sua espiritualidade. Nós ouvimos no Evangelho da quarta-feira de cinzas que se você quer rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que vê o que está escondido. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que convive com 10 outras pessoas num único cômodo, entra no teu quarto e fecha a porta? Como é que eu vou dizer para quem vive na rua, entra no teu quarto e fecha a porta? A casa está prevista nas Sagradas Escrituras como ambiente favorável à vivência da espiritualidade. Por isso, nós que temos uma casa inadequada, uma moradia digna, por causa da vivência da nossa espiritualidade, porque o Verbo se fez carne e se ocupou das coisas da terra, nós precisamos nos mobilizar e construir maior dignidade de vida para os nossos irmãos e irmãs. É realmente uma reflexão muito importante nesse momento. Anne, agora a gente fala sobre o componente mais significativo do déficit habitacional brasileiro. Aí eu trago um outro número, né? É o ônus excessivo com aluguel. A gente tem aí 3 milhões de famílias gastando mais de 30% da renda ali da casa, da família do mês com moradia. Isso é uma realidade em várias partes do mundo ou aqui no Brasil esse número é maior?
Nós estamos vendo, na verdade, uma demanda mundial em relação ao aluguel, né? Então, a gente pôde perceber isso muito no ano passado, que teve alguns atritos na Espanha, em Portugal, pela demanda de aluguéis, né? Então, as pessoas estão sendo realocadas para ambientes de risco, né, reconduzidos. Então, o que acontece, né, um pouco chama um termo gentrificação, que é quando você começa a elevar o valor de aluguéis de determinadas áreas para que aquelas pessoas não tenham mais condições e você possa ir elevando o valor, o capital, que está muito relacionado com a posse de terra que o padre comentou. Então, essa questão fundiária, essa questão do direito ao acesso à terra, e aí a gente precisa lembrar que são as políticas públicas que podem controlar isso, e tem várias formas para controlar, é que você vai conseguir dosar essa exploração, né, do capital da terra por meio de aluguéis. Então, o aumento do valor dos aluguéis, isso é mundial, né, não é somente no Brasil que a gente vê, e isso está sendo um grande problema, porque às vezes você tem muitos locais ociosos e as pessoas sendo conduzidas às periferias. Principalmente nas grandes capitais, né, ou cidades em desenvolvimento acelerado, cidades turísticas, isso também acontece muito. Então, você tem aqueles aluguéis de temporada que favorecem um grande ganho, mas as pessoas, a comunidade local acaba sendo deslocada. Então, realmente é um problema bem mundial, um problema... Padre, a gente falou, né, sobre essa questão. Ao seu ver, o senhor que tem contato com os fiéis, o senhor percebe, né, que há esse aumento de pessoas morando de aluguel também aqui no Brasil? Qual é a sua visão com relação a essa situação? Enquanto nós não considerarmos, como diz a Constituição, a moradia como direito, enquanto nós continuarmos a considerar a moradia como mercadoria, ela estará entregue à volúpia do mercado. E é disso que nós tratamos ao falar do aluguel. Curiosamente, enquanto o Brasil tem uma demanda de 6 milhões de moradias no déficit quantitativo, nós temos hoje 11 milhões e 400 mil moradias desocupadas. É quase o dobro da necessidade. Mas por que é que esses números não se casam? Por causa do interesse do mercado. Se a moradia não é direito, mas é mercadoria, ela está entregue à volúpia do mercado. E é o mercado quem vai dizer: é bom que nós mantenhamos essas casas desocupadas, essas habitações vazias, porque senão o preço do aluguel vai cair muito, senão a construção civil vai ficar muito barata, e aí o mercado não vai suportar essas mudanças. De fato, há um aumento de pessoas gastando mais de 1/3 da sua renda no aluguel, há um aumento assustador de pessoas vivendo em situação de rua. Por essas e outras questões é que a CNBB levanta a questão da moradia nessa campanha da fraternidade. Anne, a gente falou, né, o padre falou desse dado e também desse valor em que as pessoas estão gastando com moradia. Aí eu já aproveito para te perguntar, por que aqui no Brasil o aluguel se tornou tão caro? Hoje a gente sabe que um aluguel fica ali em torno de, se for uma casa, vamos supor, de 3 quartos, é em torno de uns R$2.000, e isso é uma renda muito alta, né, para as famílias aqui do Brasil, para o salário que a gente tem, o salário mínimo, que é a base do país. Eu acho que, complementando o que o padre falou, realmente a questão principal é a terra como mercadoria. O que nós vimos nos últimos anos é uma necessidade das pessoas estarem tendo os imóveis como fonte de renda. Então, elas têm os imóveis e vão alocando, né? Então, isso se tornou quase que uma segurança. E essa locação, como o padre comentou, ela tende a aumentar o valor. Eu não quero que o meu aluguel abaixe ano a ano. Imagina se isso acontecesse, que interesse que o mercado teria. Então, existe um conflito muito grande, que é o complexo da habitação, que é o interesse do mercado, o interesse político e o interesse social. O que acontece? O interesse político deveria ser a classe que estaria ali dando o direito urbanístico, o apoio necessário, fazendo a legislação ser cumprida. O que a gente vê é que, assim, depende de municípios, depende do interesse da política do município de cruzar isso, de dosar esse mercado.
né? Então, eu acho que é um conflito muito, muito complexo, porque envolve vários setores e existe ali uma necessidade de certa intervenção, de certo manutenção da harmonia, né, de demandas, que realmente assim não tivemos ainda um olhar para isso, né, um olhar adequado para poder resolver essas questões, né? Então, como o padre trouxe as questões, você tem 12 milhões ali, 11 milhões a mais de imóveis vazios, e isso você vê nas grandes cidades, né? São Paulo, nos últimos anos, tem investido em prédios, assim, ultimamente eu estive em São Paulo e vi, tem um incentivo de usar esses prédios abandonados, esses que estão ociosos, como habitação de interesse social, que são os RIs. Então, como eu falei, eu acho que esse é um caminho a ter um olhar político para que a gente resolva, pelo menos amenize essas questões de habitação, né? Padre, eu pergunto para o senhor, né, o pessoal que está acompanhando aqui o nosso Aparecida Debate, onde as pessoas podem encontrar o material da campanha da Fraternidade para se informar, para refletir, também para promover debates, né, nas comunidades aqui em todo o Brasil? Eu espero que a essa altura do campeonato as pessoas possam encontrar os subsídios da campanha da Fraternidade já nas suas comunidades e paróquias. Mas em não encontrando nas comunidades e paróquias. E acho que travou aqui o áudio do padre. Então, o padre estava falando, né, sobre encontrar a campanha da Fraternidade, todo esse acesso também você pode, lá na igreja, na sua paróquia, tem início amanhã, então você pode, a abertura oficial no Santuário de Aparecida, com transmissão aqui pela TV Aparecida, no domingo, e claro que você é convidado para participar. A gente tem o padre de volta aqui, a conexão foi restabelecida, padre? Quando tem início a campanha da Fraternidade 2026? A campanha da Fraternidade tem início na quarta-feira de cinzas, e a abertura aconteceu na sede da CNBB em Brasília, e no sábado e domingo aqui no Santuário Nacional. Padre, muito obrigada, viu, pela presença, por participar aqui com a gente desse debate. Obrigado pela disponibilidade em estar com a gente no Aparecida Debate. Foi muito bom recebê-lo aqui, viu? Volte mais vezes, está convidado. Sempre à sua disposição, eu que agradeço. Peço perdão pelas oscilações da internet e é uma alegria, um prazer, Anne, dividir com você esse espaço. Obrigada, viu, padre, pela participação. A gente continua com a Anne, que segue aqui comigo no nosso segundo bloco, para a gente falar sobre mais assuntos relacionados à moradia aqui no Brasil. O Aparecida Debate volta já. Aparecida Debate está de volta. A gente mostrou no primeiro bloco que a crise habitacional no Brasil não é só um número. Ela tem rosto e também tem gênero. Para entender melhor esse cenário e para a gente falar sobre os caminhos possíveis, a gente continua aqui nos estúdios com a arquiteta e professora da Unital, a Anne Matarazzo. E se junta a nós agora também de forma online, a diretora executiva nacional da Habitat Brasil, a Socorro Leite. Oi, Socorro, seja muito bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Uma boa noite para você. Olá, Rayane, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores e a professora Anne. Socorro, eu já aproveito, né, a sua presença aqui no nosso Aparecida Debate, começo com você. O Habitat Brasil trabalha diretamente com a questão da moradia digna. Qual é o perfil das famílias mais afetadas pela crise habitacional no Brasil? Então, nossa experiência, né, a Habitat é uma organização que integra uma rede global e no Brasil a gente já está há 34 anos. Nesses 34 anos, atuando diretamente nesse apoio também às famílias, o perfil mais comum é o perfil de mais baixa renda, né? A depender da região do país, essa baixa renda ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, ou seja, as regiões de maior pobreza. O perfil, né, predominante do déficit habitacional é um perfil com renda até no salário mínimo. Muitas vezes, famílias chefiadas por mulheres, né, famílias compostas por pessoas negras, que muitas vezes não tiveram oportunidade de se localizar adequadamente nas cidades e, por isso, moram de forma precária.
Justamente esse é o outro ponto que eu vou trazer e outro dado também, né? Os dados eles mostram que 62,6% do déficit habitacional está em famílias chefiadas por mulheres, como a senhora mesmo diz, e também a maioria da população afetada é negra. Na sua visão, como o déficit impacta a vida e a transformação social também? Impacta de forma determinante, né? Porque quando a gente fala de déficit habitacional, a gente está falando de viver sem uma moradia adequada, viver de forma precária, né? Sem infraestrutura, muitas vezes com uma casa que está em situação de risco, né? As famílias estão em situação de risco, isso causa, inclusive, em risco a própria vida das pessoas. Casas precárias, muitas vezes né, impedem que as pessoas tenham uma saúde adequada, impedem que as crianças, os jovens estudem de uma forma adequada e possam evoluir, né, nos estudos e até na vida profissional. Então, não ter uma moradia adequada acaba sendo determinante na vida das pessoas. Sim, eu trago um outro dado agora, pergunto para você, Anne. A população em situação de rua no Brasil chegou a 365.822 pessoas no final de 2025, um aumento de quase 38 mil pessoas em relação aí a dezembro de 2024. O que explica esse crescimento contínuo e tão alarmante, né? Infelizmente, nós vemos realmente um aumento dessa população, né? Alguns dados eu acho que são importantes a gente ressaltar aqui, a questão econômica que nós estamos vivendo, né? Uma desestruturação, de certa forma, das pessoas poderem ter essa condição de acesso a trabalho, né? A renda mínima, então está muito baixa, então essas pessoas estão realmente ficando a essa margem, né? Então, como a própria Socorro comentou, quando você não tem essa habitação, quando essa habitação ela está em área de risco, por exemplo, e você sofre com uma enchente, com um deslizamento, essas pessoas também estão perdendo essa habitação que já não era digna, elas estão perdendo. Isso também aumenta essa população que está indo para a rua, né? Então, acho que é um conflito generalizado. Você tem uma habitação que está em área de risco, ela sofre com isso, essa população perde esse acesso e ela se torna. E também a questão econômica que colabora, assim, de certa forma, para que você possa ter esse deslocamento das pessoas para áreas onde realmente ela não tem mais condição de estar mantendo nenhuma habitação mínima ali para ela poder estar se desenvolvendo, né? Socorro, você, né, na sua visão, a gente tem só o estado de São Paulo concentra 45% da população em situação de rua. O que esse número revela, né? Qual é sobre esse crescimento contínuo da população em situação de rua? Revela que a gente, de fato, não está conseguindo construir políticas públicas que cheguem a esse perfil de população, né? Nem do ponto de vista da produção da moradia, nem de outras alternativas, né, como se tem trabalhado mais recentemente em aluguel social, também a melhoria das próprias moradias, significa também uma falta de mediação, né, de conflitos fundiários, ou seja, essas famílias, muitas delas foram parar na rua porque foram despejadas. Nos últimos 5 anos, nós temos um número contabilizado pela campanha de despejos de quase 2 milhões de famílias, 2 milhões de pessoas desabrigadas por despejos. Então, boa parte dessas pessoas certamente foi parar nas ruas porque não tinham outra alternativa de moradia, né, ao ser despejado. Anne, aproveito, né, para te perguntar, existe uma contradição no nosso país. Nós temos um déficit de moradias, né, de quase 6 milhões de moradias, mas também nós temos cerca de 11 milhões de domicílios vazios, como a gente já falou aqui no primeiro bloco. Na sua visão, como poderia ser feito algo para que isso diminuísse? É realmente a demanda de procura, de sociedade, de política, ou existe alguma forma de diminuir esses números? Realmente, sim. A gente tem instrumentos de gestão. O que falta são os instrumentos de gestão. Então, por exemplo, dentro disso, a gente tem um conceito do urbanismo solidário, por exemplo, onde você pode ter políticas públicas que vão estar mediando. Então, existem dentro, por exemplo, plano diretor de um município,
que é assim, é o que vai estar gerando essa questão de uso do solo, de demanda fundiária, ele tem ferramentas que possibilitam essa gestão de demanda, né, e de necessidade. Então, por exemplo, você tem o IPTU progressivo para esses espaços que estão ociosos, deixando para que o mercado possa controlar. Então, você tem o IPTU progressivo, você tem a própria desapropriação, quando você vai... Então, para chegar em uma desapropriação, você tem passos a ser cumprido, você tem os incentivos sociais, por exemplo, tem a habitações de direito social, que ela pode estar utilizando esses imóveis sublocados. Então, como eu comentei no outro bloco, em São Paulo, ali na região da Avenida 9 de Julho, você tinha muitos edifícios que estavam abandonados. E aí, por uma iniciativa da prefeitura, de ONGs, isso está sendo retomado para dar lugares sociais, como a Socorro comentou, para que você possa ir compensando. Então, toda ação decorrente dessa gestão, desse olhar, ela vai amenizando, mas é necessário um olhar para isso e usar as ferramentas que já existem. Então, nós temos ferramentas dentro da gestão que possibilitam isso. É realmente colocar em prática, ter um olhar, uma política integrada. Então, não pode ter, são políticas públicas que têm que estar integradas, né? Então, como comentamos com o Padre, com a Socorro, ela entra no âmbito da saúde, da educação. Então, quando você junta as políticas em relação a isso, você consegue ir minimizando esses dados e equilibrando essa demanda, né, necessária que a gente tem e o mercado. É impossível a gente não falar também, né, que a gente tem visto muitas tragédias climáticas, né? Isso tem acontecido muito aqui no nosso Brasil, enchentes, deslizamentos de terra. Quem acaba sofrendo mais com isso são exatamente as pessoas com as moradias mais precárias, em situação principalmente de risco, né, ali em costa, enfim. Vocês da Habitat, o Socorro, lançaram, né, um documento, inclusive, comentando isso, que 2 milhões de casas são danificadas pelos desastres climáticos. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que diz esse relatório. Então, a gente, inclusive, lançou esse relatório durante a COP. A ideia era justamente provocar o debate sobre a situação dessas famílias, né? Como elas vivem antes de um desastre, a falta de assistência, durante um desastre, né, a quem se pode recorrer e após, né? A gente falava aqui alguns minutos atrás sobre para onde essas famílias vão depois de um desastre, né? E muitas vezes as casas, né, que estão em situação de risco, elas foram construídas durante uma vida inteira de uma família. Então não é fácil deixar suas casas para ir para situações, muitas vezes, de abrigamento precário, né? Muitas vezes sem saber exatamente para onde vão, e por isso muitas famílias se colocam em situação de risco. Então, é importante entender que esse ciclo que acaba alimentando, né, muitas vezes, as perdas das famílias, muitas vezes, né, as perdas, inclusive, humanas, né, de comunidades inteiras, como aconteceu em Vila Açaí, em São Paulo, como acontece, né, como aconteceu em Petrópolis, como aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui em Pernambuco. Isso se repete, né, e atinge, muitas vezes, a população negra, né, no que a gente chama, muitas vezes, de racismo ambiental, ou seja, são essas famílias que estão mais expostas por falta de infraestrutura, por falta de sistemas de monitoramento desse risco e de alternativas para que essas famílias possam morar de uma forma segura e adequada. A gente fala dessa questão das crises climáticas, né? Teve essa questão, como você mesmo citou. No Rio Grande do Sul, aquela grande enchente em 2023, depois uma nova enchente em 2024, foram criadas casas contêineres ali para uma emergência da população que perdeu a habitação. Mas é preciso pensar também no futuro, né? A gente está em 2026, as casas estão ali, as casas contêiner. Então, é preciso uma política pública de perdeu. O que vai fazer agora? Não só tentar ali remediar, claro, ajudar, mas também colocar essa visão de futuro para essas famílias, né, Socorro? Exato. Os danos são em diversas naturezas, né? São danos materiais, mas também psicológicos. Imagine
uma família que perdeu todo o entorno de amigos, de parentes, ou uma pessoa que perdeu sua família e quer continuar a vida. Se não tiver esse suporte do poder público, se não tiver um plano já de resposta a esses desastres, essas famílias vão deprimir, essas pessoas vão ficar cada vez mais deprimidas e vão afetar a sua vida como um todo. A gente lançou, inclusive, um documentário durante a COP que trata justamente desses danos, dessas perdas e da situação pós-desastre de famílias de São Sebastião, né, no litoral de São Paulo. E é muito difícil, porque você vê as pessoas estão afetadas, né, no seu emocional, na sua perspectiva de futuro. E, para completar, não tem um apoio do poder público para reconstruir suas vidas. Então, é fundamental que a gente tenha governos cada vez mais comprometidos primeiro com evitar os desastres, né? Depois, se acontece, se existem famílias desabrigadas, se existem perdas materiais e emocionais, precisa ter o apoio. A gente aqui no Aparecida Debate, a gente vai seguir falando sobre o assunto. No próximo bloco, a gente conversa justamente para entender, né, quais os caminhos que podem transformar essa realidade e o que precisa mudar de fato nas políticas públicas sobre moradia. O Aparecida Debate volta já. O Aparecida Debate está de volta. Agora, no nosso terceiro bloco, a gente conversa, né, sobre outro ponto essencial, as contradições, as políticas públicas e os caminhos possíveis para garantir de fato o direito à moradia aqui no Brasil. A gente segue com a arquiteta, professora da Unital, Universidade de Taubaté, Anny Matarazzo, e com a diretora executiva nacional da Habitat Brasil, a Socorro Leite. E a gente continua o nosso debate, né? A gente vive uma situação, Anny, controversa. O déficit habitacional caiu ao menor nível da série histórica, pesquisada pela Fundação João Pinheiro, iniciada em 2016. Mas mais moradias são inadequadas, segundo essa mesma pesquisa. Como explicar isso? Isso realmente acontece, Rayane. É muito engraçado porque, assim, quando os governos promovem, por exemplo, programas, enfim, de habitação popular, que a gente chama, já começa no próprio, às vezes, a localização. Né? Então, a inserção dessas áreas, geralmente deslocadas dos centros urbanos, onde essa pessoa já não tem um acesso adequado à mobilidade, a postos de saúde, à educação. Então, ela já é conduzida às áreas que vão dificultar a sua vida, de uma forma geral. Outro ponto também é a própria configuração espacial dessas residências, que às vezes não consideram a quantidade de pessoas, o formato das famílias, então é feito um padrão único e as pessoas têm que se adaptar. Mas existem, por exemplo, vários projetos, a gente tem, por exemplo, o arquiteto Hector Vigliecca, que ele trabalha com a habitação social de uma forma a levar em consideração um ser humano. Então, a qualidade do espaço, a qualidade da arquitetura proposta, ela pode ser, sim, diferenciada. Então, não é porque você tem uma moradia que a política pública está fazendo que ela não tem que seguir os princípios da qualidade, da adequação, né? Da dignidade mesmo, né? Da dignidade, né? Exatamente. Socorro, o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado em 2023, né, como a gente acompanhou, e até o final de 2024 já havia contratado mais de 1 milhão de unidades. Aí eu te pergunto, como você avalia esse programa e ele passou por mudanças de 2023 para cá? Sim, o programa ele é uma resposta importante do governo federal, né, enfim, de todos os entes envolvidos, para solucionar a questão do déficit quantitativo, né? Então, a retomada dele é importante porque ele gera uma linha de financiamento, né, com volume de recurso importante para as cidades resolverem seu déficit quantitativo, e isso é uma das formas fundamentais de resolver o déficit, né? Tem ajustes nessa nova versão, no sentido de que as moradias construídas elas sejam melhor posicionadas na cidade. Uma das críticas do passado é que se construía muita moradia em áreas periféricas e sem infraestrutura. Então, a tentativa de qualificar, de selecionar empreendimentos melhor localizados na cidade. Acho que esse é um ajuste importante. A gente ainda não sabe avaliar se isso, de fato, está repercutindo nesse posicionamento, né, melhor das moradias.
Mas uma coisa importante que na retomada do Minha Casa Minha Vida se colocou é a diversificação dessas linhas programáticas do programa Minha Casa Minha Vida. E isso, de fato, tem avançado muito pouco, né? Então, o programa previa, por exemplo, investimentos para reduzir o déficit de outras formas, inclusive o déficit qualitativo, com melhorias habitacionais, com programas de aluguel social, com requalificação de imóveis que estão abandonados em áreas centrais. Isso a gente tem visto muito, de uma forma muito tímida, né? A gente esperava um avanço maior nesse período do governo, porque era, de fato, a inovação principal que o programa trazia nessa versão. Era não focar somente em construção de novas moradias, em terrenos novos, e ter essa diversidade de soluções, né? Então, a gente acha que, nesse sentido, o programa está aquém do que a gente esperava. Aí eu pergunto, né, Anne, para você, a gente vê que o programa Minha Casa Minha Vida, ele abriu novas formas de se conseguir um imóvel aqui dentro do nosso país, né? Muitas facilidades, parcelamentos longos. Você acredita que esse formato vai possibilitar que as pessoas conquistem ali o primeiro imóvel, a primeira casa? Sim, eu acredito que ele é um programa muito importante, porque ele realmente possibilitou esse acesso, né? Então, aqueles dados que você traz desses 4% que houve uma redução, se deve muito à retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que ele proporcionou esse acesso, né? Mas como a Socorro comentou, ele ainda é muito tímido, ele ainda precisa avançar bastante, e isso vai demandar muito desse olhar que nós falamos no primeiro bloco para a habitação. Então, acho que é um assunto que, quanto mais ele estiver na mídia, quanto mais ele estiver sendo discutido, esse olhar vai se voltando. Mas ele é realmente um programa que possibilitou esse acesso e minimizou esse déficit habitacional, né, com uma redução significativa nesse pouco tempo dessa retomada, né? Socorro, a gente falava aqui no finalzinho do segundo bloco sobre essa questão de moradia digna que a gente espera, né, das políticas públicas. Qual é o papel do governo na garantia da moradia digna? A Constituição diz que é garantida, mas na prática não é o que a gente vê, né, acontecer nos estados aqui do Brasil. Então, a moradia social, né, que é a moradia que a gente defende e que é a que vai resolver a questão da maior parte das famílias que integram o déficit, ela é papel do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, a cooperação é uma questão fundamental para avançar com a resolução da falta de moradia adequada nas cidades. Então, não basta, por exemplo, o governo federal ter um programa como Minha Casa Minha Vida, os estados e municípios precisam participar, precisam colocar recurso no orçamento, a gente tem que ter estruturas para trabalhar o tema da moradia, por exemplo, a questão dos instrumentos que a professora Anne falava, que vem no plano diretor, que vem de uma lei federal, que é o Estatuto das Cidades, se não houver uma estrutura do governo local para implementar, se não tiver uma vontade política de fato, confrontar essa falta de cumprimento da função social da propriedade, que é o que a gente vê, né, nos centros de muitas cidades, a coisa não avança, porque para construir moradia, para reformar, para ocupar esses imóveis vagos, a gente precisa tanto de investimento quanto de ações concretas, né? O Brasil tem muitas leis, a gente tem legislações muito avançadas, mas a gente não consegue implementar muitas vezes por falta de política pública. Aí eu pergunto para você, Anne, acho que a burocracia atrapalha muito nessa questão de se facilitar o acesso a essas moradias, esses imóveis abandonados? Você acha que é muito burocrático toda essa parte aqui no Brasil? Porque a gente tem, na teoria, né, algo muito bonito, muito bem desenhado, mas na prática falta acontecer. Exatamente, é a execução de todo esse trâmite, né? Então, desde você, como a Socorro comentou, o acesso do governo federal que vem, e aí nas escalas do estados e municípios, de trazer isso para o município como política, né? Então, ele olhar isso e colocar no seu plano de governo, e aí você também
capacitar as pessoas à divulgação, ao acesso, você ter escritórios para que você possa conduzir. Então, às vezes, a pessoa ela nem sabe que existe o programa, às vezes ela não você sabe como fazer, ela não tem assim um centro, um lugar onde ela possa, de fato, ter as orientações técnicas, as orientações burocráticas para que ela possa, de fato, ter esse acesso e isso se concretizar. Então, acho que assim, ter esse olhar vai demandar também a comunicação de como eu tenho a demanda e como que eu coloco essa pessoa que precisa disso naquele mercado ali, né? Então, é fundamental que essa comunicação, isso seja de uma forma mais linear. A gente fala, né, dessas iniciativas, existem também as iniciativas da sociedade e dos movimentos, inclusive como Habitat Brasil. Socorro, eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona o trabalho de vocês na prática. Olha, nós temos uma estratégia, né, que está válida para os próximos 5 anos, que ela tem formas de trabalho que vão desde incidência nas políticas públicas, de participação nos conselhos, nos fóruns que discutem a política pública, até a execução de projetos diretos, né? Então, a gente tem 3 grandes programas que vão apoiar famílias, enfim, que moram em comunidades precárias, que moram em situação de risco, né? Como é que a gente pode construir soluções para essa prevenção ao risco, essa construção de resiliência comunitária, e também programas que vão buscar inovar nas cidades, que vão buscar construir soluções para provocar mesmo os governos, por exemplo, aluguel social. A gente está com uma experiência aqui em Recife de recuperação de um imóvel no centro para aluguel social para imigrantes. Então, a gente tenta não só apoiar diretamente as famílias, a gente sabe que não vai substituir o governo, não é nossa intenção, mas mostrar que se faz e que uma entidade que vem da sociedade civil, com recursos restritos muitas vezes, consegue fazer, é uma forma também de provocação. Então, o nosso papel tem sido esse, né? E a gente tem trabalhado nas diversas regiões com algumas prioridades para as regiões mais pobres do país, que são as regiões Norte e Nordeste, mas também com atuação no Sul, no Sudeste. A gente ainda está, por exemplo, apoiando famílias do Rio Grande do Sul que estão tentando recuperar suas casas, né, com o apoio de organizações privadas, de empresas, de organizações da sociedade civil, governos, enfim. Então, a gente tenta reunir essa diversidade de apoiadores, diversos setores, para implementar esse direito à moradia na prática. Eu pergunto agora aqui, né, para a Anne. Anne, a gente vai falar sobre tecnologia. A tecnologia tem facilitado as construções, maior acesso, maior agilidade ali na construção? Sim, ainda estamos longe disso estar em prática, mas realmente a tecnologia ela pode ser um grande aliado para esses abrigos, né, como a Socorro falou, de uma resposta mais efetiva, mais rápida ali para situações de quando você tiver, por exemplo, essas crises, né, ambientais, mas também ela pode auxiliar em processos mais rápidos da construção civil. Nós estamos na construção civil passando por um momento muito crítico, que é esse momento do fazer manual para tecnologia, né? Nós não temos mais tanta mão de obra também para trabalhar no tanto que é necessário para a habitação, por exemplo. Então, a tecnologia ela vai estar entrando de uma forma muito eficiente para ajudar e ser um aliado nesse processo de formação de novas habitações, da construção civil, né? Ainda estamos caminhando, ainda é muito cru no Brasil essa tecnologia, mas já existem movimentos nesse sentido, né? Que vai ajudar bastante na rapidez, no tempo de execução dessas moradias. A gente vê que a tecnologia está avançando e muito, né? Ainda mais nesse ano de 2026. A gente está perto das eleições. Esse ano nós temos eleições presidenciáveis para governadores, né? Senadores, deputados. Existe uma boa fatia da população que não vive esse problema atualmente. A gente sabe que acontece. Mas por que o telespectador que está acompanhando, que está assistindo o Aparecida Debate, está na sua casa própria ou está com um aluguel tranquilo ali do mês, está conseguindo pagar, por que ele deve também entrar nessa causa, né? Brigar por essa causa também, na sua opinião, Socorro?
Bem, primeiro porque a gente vive em sociedade, né? Então a gente tem o que acontece muitas vezes com o meu vizinho, uma pessoa que eu vejo uma vez no mês quando passo no meu bairro indo para a feira, isso afeta todo mundo, né? Então, e quando a gente vive nas cidades, essa correlação ela está muito estreita, né? Então, se acontece uma enchente, se acontece uma catástrofe, vai afetar primeiro justamente quem mora de forma mais precária, mas vai chegar também às outras pessoas. Primeiro por uma questão muito dessa correlação, as mudanças climáticas estão impulsionando aí eventos extremos, e esses eventos eles atingem, né, todo mundo, de uma forma mais forte e definitiva, muitas vezes quem está na situação mais precária. Por outro lado, por uma questão de solidariedade. Eu acho que a campanha da fraternidade ela é bem importante nesse sentido, ao lembrar que a gente, né, nós precisamos ser solidários, independente da religião ou de não ter uma religião. A solidariedade é um elemento do ser humano, né, que precisa ser impulsionado, que precisa ser valorizado como algo determinante nas relações. A gente vive numa sociedade cada vez mais individualizada, cada vez mais com polarizações, e a gente precisa quebrar esse ciclo, e a gente precisa colocar o ser humano, né, na frente de tudo, e entender que se eu moro de uma forma adequada, tem 10, 20 que moram de uma forma muito precária. Isso afeta a vida dessas pessoas, o futuro. E o futuro é um só para todo mundo, né? O nosso futuro é coletivo. Então, a gente precisa, de fato, se engajar de uma forma importante, né? Seja apoiando diretamente, seja se importando com quem vai eleger, né? A gente elege muitas vezes candidatos porque alguém pediu, porque alguém indicou, sem nem saber qual é a atuação dessa pessoa, com quem ele se compromete para o futuro. Então, a eleição é uma oportunidade que todo mundo tem de se importar com quem menos tem, né? É um momento de trazer para o poder, para o governo do país, para o Congresso Nacional, pessoas comprometidas com os direitos humanos, com o direito à moradia. A gente não pode esquecer que quando falta casa, né, ou a casa ela é inadequada, todo o país sente os impactos. Quero aqui abrir meu agradecimento à Anne, que participou com a gente. Anne Matarazzo, professora da Universidade de Taubaté, arquiteta. Obrigado, viu, por ter participado com a gente. Suas considerações finais do nosso Aparecida Debate? Eu que agradeço, é muito bom poder estar aqui, a gente está discutindo esse tema tão pertinente. Eu acho que a campanha da Fraternidade esse ano foi super assertivo de estar trazendo essa discussão que, como a Socorro comentou, ela interfere na vida de todos nós. Então, foi uma ótima oportunidade e eu que agradeço. Obrigada. Socorro, aproveito também para agradecer a sua participação aqui com a gente de forma online. Obrigado por ter participado. Suas considerações finais. Então, parabenizar, né, a TV Aparecida por esse debate tão importante, colocar nossa organização à disposição, né, a gente está à disposição para realizar novos debates, para levar esse debate da campanha da fraternidade também para os lugares onde a gente atua. Eu acho que é um super reforço, né, da CNBB com essa campanha da fraternidade para a nossa discussão da moradia no Brasil. Então, nos colocar à disposição, agradecer por essa oportunidade e parabenizar vocês por esse debate. Obrigada, a gente que agradece, né? E a você que nos acompanhou até aqui no Aparecida Debate. Você chegou no finalzinho? Eu quero convidar você para acessar o nosso YouTube da TV Aparecida ou então o nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, para você ficar por dentro de todos os assuntos. E não se esquecer que a gente precisa pensar na moradia, pensar no próximo também. Uma boa noite, até mais!